E se de repente você olhasse no espelho e não reconhecesse mais quem está ali? Não porque mudou por fora, mas porque aos poucos as expectativas das outras pessoas começaram a moldar quem você deveria ser. Agora imagina viver isso sob os olhos de milhares de pessoas, onde cada decisão sua é julgada, criticada e até controlada. É exatamente esse desconforto que Perfect Blue joga na sua cara logo nos primeiros minutos. Lançado em 1997 e dirigido pelo visionário Satoshi Kon, esse anime não é só um suspense psicológico. Ele é uma experiência perturbadora sobre identidade, fama e obsessão. E mesmo tendo sido feito há quase 3 décadas, ele parece mais atual do que nunca. A história de Mima Kirigoi começa em um ponto que, à primeira vista, parece comum dentro do universo do entretenimento: uma mudança de carreira. Mima é integrante de um grupo idol, aquela imagem clássica da cantora jovem, doce, sempre sorridente e cuidadosamente moldada para agradar o público. Só que por trás dessa aparência perfeita, existe uma pessoa real que quer crescer, evoluir e ser levada a sério. É por isso que ela toma uma decisão crucial: abandonar a música para tentar a carreira como atriz. E é exatamente nesse momento que a ruptura começa. Porque, diferente do que a gente poderia imaginar, essa escolha não representa liberdade, ela representa conflito. Assim que Mima anuncia a sua saída do grupo, a reação é imediata. Fãs se sentem traídos, como se ela estivesse quebrando um contrato invisível. Afinal, na cabeça deles, aquela Mima idol não deveria mudar, não deveria amadurecer, não deveria deixar de existir. E isso revela uma das ideias mais incômodas do filme. O público não se apega à pessoa real, ele se apega à imagem idealizada. Enquanto isso, nos bastidores, a pressão também aumenta. A indústria do entretenimento, representada por figuras como empresários e produtores, começa a empurrar Mima cada vez mais para papéis que vão contra a imagem que ela construiu. E aqui existe um detalhe importante: essa transição não é feita no ritmo dela, é feita no ritmo do mercado. Ela não está no controle. Um dos momentos mais marcantes dessa fase é quando Mima aceita participar de uma série de televisão. No início, seu papel é pequeno, quase irrelevante. Mas conforme a trama avança, as exigências aumentam e, junto com elas, o nível de exposição e desconforto. A atuação começa a invadir territórios mais sensíveis, forçando Mima a ultrapassar limites pessoais em nome da carreira. E é aí que a tensão psicológica começa a se intensificar de verdade. Porque enquanto o mundo ao redor dela exige que ela se transforme, uma parte de Mima simplesmente não consegue acompanhar essa mudança. Existe um conflito interno muito claro. De um lado, a necessidade de evoluir; do outro, o medo de perder quem ela era. E esse conflito não é só emocional, ele começa a afetar a percepção dela sobre si mesma. Pequenos sinais vão surgindo: hesitação, inseguranças, questionamentos constantes. Mima começa a duvidar das próprias escolhas, como se estivesse traindo não só os fãs, mas a si mesma. E o mais inquietante é que essa sensação não vem do nada. Ela é alimentada o tempo todo, pela mídia, pelos fãs e até pela própria indústria, que trata sua identidade como algo moldável, descartável. Nesse ponto da história, ainda não existe um colapso completo, mas a base já está rachada. A antiga Mima, aquela versão perfeita, previsível e confortável, ainda existe, mas agora ela começa a entrar em choque com a nova Mima, que tenta surgir em meio ao caos. E é exatamente dessa colisão que nasce o verdadeiro terror de Perfect Blue. Porque quando você não consegue mais sustentar quem era e ainda não sabe quem está se tornando, o que sobra? Se até aqui a história parecia um drama psicológico sobre pressão e mudança de carreira, é neste ponto que Perfect Blue muda completamente de tom. O desconforto vira medo, e o medo começa a ganhar forma. Tudo começa com a presença perturbadora de Mimênia, um fã obsessivo que representa o lado mais extremo e mais perigoso da relação entre artista e público. Ele não enxerga Mima como uma pessoa. Para ele, ela é um ideal, uma criação, algo que não pode mudar. E quando Mima decide seguir outro caminho, ele não aceita.
A primeira manifestação dessa obsessão vem de forma sutil, mas profundamente inquietante. Cartas, mensagens e principalmente um fax com uma palavra simples, mas carregada de julgamento. Traidora. Não é só um insulto, é uma acusação, como se Mima tivesse quebrado uma promessa que nunca fez conscientemente. E é aqui que o filme começa a brincar com a sensação de invasão. Porque não demora muito para que a situação evolua. Mima descobre a existência de um site chamado O Quarto da Mima. À primeira vista, parece apenas um blog, mas ao ler o conteúdo, algo fica claro. Aquilo não é ficção. O site descreve com detalhes assustadores a rotina dela, o que ela fez no dia, onde esteve, como se sentiu. Alguém está observando tudo. E o mais perturbador, esse diário virtual muitas vezes parece conhecer Mima melhor do que ela mesma. Há momentos em que o texto descreve pensamentos e emoções que ela nem chegou a expressar em voz alta. Isso cria uma dúvida constante. Até que ponto aquilo é vigilância e até que ponto é invasão da própria identidade? A partir daí, a paranoia se instala. Mima começa a questionar tudo ao seu redor. Cada pessoa vira um possível suspeito. Cada olhar parece carregado de intenção. A sensação de segurança desaparece completamente. E o espaço que antes deveria ser íntimo, sua casa, sua mente, deixa de ser um refúgio. E isso é essencial para entender o terror do filme. Porque não existe um monstro tradicional. O perigo não está escondido em um lugar escuro esperando o momento de atacar. Ele está em todo lugar. Ele pode ser qualquer pessoa, ou pior, pode estar dentro da própria percepção dela. Ao mesmo tempo, a presença de Mimênia vai se tornando mais explícita e ameaçadora. Sua aparência exagerada, quase caricata, contrasta com a seriedade do impacto que ele causa. Ele é o retrato de uma obsessão levada ao limite, alguém que prefere destruir a realidade a aceitar que ela mudou. Mas o verdadeiro horror não está apenas nele. Está na ideia de que ele não está sozinho. Que existem outras pessoas que, de formas diferentes, também se recusam a aceitar a nova Mima. Que também querem controlar quem ela deve ser. E é nesse momento que a narrativa atinge um novo nível de tensão. Porque agora não se trata mais apenas de pressão psicológica ou crise de identidade. Se trata de perseguição, de vigilância constante e, principalmente, da sensação de que Mima perdeu completamente o controle da própria vida. E quando você perde o controle, qualquer coisa pode acontecer. É a partir daqui que Perfect Blue deixa de ser apenas uma história sobre pressão externa e passa a mergulhar no território mais instável de todos, a mente da protagonista. O que antes era ameaça começa a se confundir com percepção, e o que era realidade começa a se dissolver. No centro desse colapso está Mima Kirigoe, ou melhor, as várias versões dela. Conforme a pressão aumenta e a sensação de vigilância se intensifica, Mima começa a experimentar lapsos de realidade. Momentos em que ela simplesmente não sabe dizer o que é real e o que não é. Cenas do cotidiano se misturam com gravações da série em que ela atua. Memórias parecem editadas, situações se repetem com pequenas alterações, como se alguém estivesse reescrevendo sua vida. E o mais perturbador, ela começa a ver a si mesma. Mas não qualquer versão. Ela vê a Mima Idol, aquela versão antiga, perfeita, sorridente e intocável que ela tentou deixar para trás. Essa figura aparece como uma espécie de fantasma da identidade passada. Sempre leve, sempre alegre e sempre julgando. Essa outra Mima funciona quase como uma consciência distorcida. Ela questiona as escolhas da protagonista, ridiculariza sua nova fase e reforça a ideia de que a verdadeira Mima é aquela que existia antes. É como se o passado ganhasse voz própria e se recusasse a desaparecer. E isso cria um conflito interno devastador, porque agora não é só o mundo externo dizendo quem Mima deveria ser, é a própria mente dela entrando em guerra. De um lado, a tentativa de evoluir, de assumir uma nova identidade. Do outro, uma versão cristalizada do passado que insiste em sobreviver.
Visualmente, o filme traduz esse conflito de forma brilhante através de espelhos, reflexos e enquadramentos fragmentados. Mima está constantemente se olhando, mas raramente se reconhecendo. O reflexo deixa de ser uma confirmação de identidade e passa a ser uma dúvida. Quem está ali? Essa repetição de imagens quebradas reforça a ideia de que a identidade dela não é mais uma coisa só. Ela está dividida, espalhada, incompleta. E conforme essa fragmentação avança, a narrativa também acompanha essa desordem. O espectador começa a se sentir tão perdido quanto a própria Mima. As transições entre cenas ficam abruptas, a linha entre atuação e vida real desaparece. Em alguns momentos, nem mesmo quem está assistindo consegue afirmar com certeza o que realmente aconteceu. E isso não é um erro, é uma escolha. Satoshi Kon constrói essa confusão de forma intencional, colocando o público dentro da mente da protagonista. Você não observa o colapso, você vive ele. E talvez esse seja o aspecto mais assustador de tudo. Porque a fragmentação de Mima não vem de um evento sobrenatural. Ela nasce de algo muito mais real. A pressão constante, a perda de controle e a impossibilidade de conciliar quem você era com quem precisa se tornar. Nesse ponto da história, Mima já não está mais apenas sendo observada. Ela está se perdendo. E quando a sua própria mente deixa de ser um lugar seguro, não existe mais para onde fugir. Se até aqui Perfect Blue já se mostrou perturbador pela sua narrativa, é neste ponto que ele revela algo ainda mais profundo. Nada ali está acontecendo por acaso. Cada detalhe visual, cada escolha de direção e cada elemento da história carrega um significado maior. E é justamente através desses simbolismos que o filme constrói sua crítica mais poderosa. Um dos recursos mais evidentes é o uso das cores. O azul aparece em momentos de aparente tranquilidade. Ele transmite uma sensação de controle, de estabilidade, quase como se fosse um respiro dentro do caos. São cenas em que Mima ainda parece conectada com a realidade, ou pelo menos tentando manter essa conexão. Já o vermelho surge como um alerta. Ele invade a tela nos momentos de maior tensão, violência e confusão emocional. Não é um vermelho sutil, é intenso, quase agressivo. Representa o colapso, a perda de controle, a invasão do medo. E quanto mais a história avança, mais essa cor se torna presente, como se o próprio mundo de Mima estivesse sendo tomado por esse estado de caos. Mas talvez o simbolismo mais importante não esteja nas cores, e sim nas relações. O filme faz uma crítica direta à forma como a indústria do entretenimento trata seus artistas. Mima não é vista como uma pessoa com desejos, limites e identidade própria. Ela é tratada como um produto. Algo que pode ser moldado, ajustado e até descartado dependendo da demanda do público. E isso fica evidente nas decisões que são tomadas por ela, ou melhor, por ela e pelos outros. Cada passo da sua carreira parece guiado por interesses externos. O que vende mais, o que gera mais impacto, o que mantém a atenção do público. E nesse processo, a individualidade dela vai sendo apagada. Ela deixa de ser sujeito e passa a ser objeto. E é aqui que entra um dos conceitos mais inquietantes abordados pelo filme: as relações parasociais. Esse termo descreve a forma como fãs criam uma conexão emocional com figuras públicas, mesmo sem qualquer interação real. No caso de Mima, isso se transforma em algo extremamente perigoso, porque os fãs não se conectam com quem ela é de verdade. Eles se conectam com a ideia que construíram dela. Uma versão perfeita, imutável, confortável. E quando essa versão é ameaçada, a reação não é de reconhecimento, é de rejeição. É exatamente isso que vemos na figura de Mimênia, mas ele é apenas a manifestação mais extrema de algo muito mais amplo. Ele representa o público que se recusa a aceitar mudanças, que acredita ter algum tipo de posse sobre a imagem do artista. E isso levanta uma questão incômoda. Até que ponto a sociedade permite que alguém seja quem realmente é? Porque no universo de Perfect Blue, mudar não é apenas difícil, é perigoso. E o mais impressionante é perceber como essa crítica continua atual.
Em um mundo dominado por redes sociais, influenciadores e exposição constante, a pressão para manter uma imagem perfeita só aumentou. A linha entre pessoa e personagem está cada vez mais tênue. E assim como Mima, muitas pessoas acabam presas entre quem são e quem esperam que elas sejam. E quando essa distância se torna grande demais, a identidade começa a quebrar. À medida que Perfect Blue se aproxima de seu desfecho, tudo aquilo que parecia confuso começa a ganhar forma, mas não de um jeito confortável. Pelo contrário, a revelação final não simplifica a história, ela torna tudo ainda mais perturbador. E isso acontece porque os personagens deixam de ser apenas indivíduos dentro da narrativa e passam a funcionar como representações diretas das forças que fragmentaram Mima Kirigoi. Um dos exemplos mais fortes disso é Rumi. Durante boa parte do filme, ela aparece como uma figura de apoio, alguém próxima, aparentemente preocupada com o bem-estar de Mima. Mas conforme a história avança, essa imagem começa a se desfazer. A revelação de que Rumi estava por trás de boa parte das manipulações, alucinações e até dos crimes muda completamente a perspectiva. Rumi não é apenas uma antagonista, ela é a personificação do passado. Ela representa a recusa em aceitar que a Mima Idol deixou de existir. Para ela, aquela versão perfeita não só deveria continuar viva, como precisava ser preservada a qualquer custo. E isso inclui eliminar tudo aquilo que ameaça essa imagem, inclusive a própria Mima real. Esse é o ponto mais inquietante. A luta não é entre duas pessoas, é entre duas identidades. De um lado, Mima que tenta evoluir, crescer e assumir o controle da própria vida. Do outro, uma versão idealizada, congelada no tempo, que não admite mudanças. E Rumi se torna o veículo dessa obsessão. Alguém que internalizou tanto essa imagem perfeita que passa a viver dentro dela. Enquanto isso, Mimênia continua representando o olhar distorcido do público. Ele é a manifestação mais explícita da obsessão dos fãs. Alguém que não consegue separar realidade de fantasia e enxerga Mima como propriedade. Mas ao contrário de Rumi, ele não cria essa imagem, ele apenas acredita nela cegamente. E entre essas duas forças, passado e obsessão, Mima é esmagada. Mas o mais interessante é que o filme não entrega uma resolução simples. Mesmo após os acontecimentos finais, existe uma sensação de ambiguidade. A realidade parece ter sido restaurada, mas nunca completamente. Ainda existe uma dúvida no ar, ainda existe um resquício daquela fragmentação. E isso é intencional. Porque a mensagem de Satoshi Kon nunca foi oferecer respostas fáceis. Pelo contrário, ele constrói uma reflexão. No fim das contas, Perfect Blue não é apenas sobre fama, indústria ou obsessão. É sobre identidade. Sobre o medo de se perder no meio de tantas expectativas externas, sobre a dificuldade de mudar em um mundo que prefere versões fixas, previsíveis e controláveis das pessoas, e principalmente sobre o preço psicológico de tentar ser quem os outros querem que você seja. E talvez a pergunta mais importante que o filme deixa não seja sobre Mima, seja sobre você. Quantas versões de você existem hoje? E quantas delas são realmente suas? Porque assim como em Perfect Blue, a linha entre quem você é e quem esperam que você seja pode ser muito mais frágil do que parece. E quando essa linha se rompe, se reencontrar pode ser a coisa mais difícil de todas.